Ok, então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós teremos a nossa continuação do que nós começamos na última aula, que é o suplemento da psicoterapia. E nós vimos a primeira parte, esse suplemento que vem composto de 3 partes, que é o propósito, o processo e a prática. Nós vimos na aula anterior sobre o propósito. Hoje nós vamos iniciar pelo processo e mais adiante, então, pela prática. Então, esse processo da psicoterapia, a forma como que ele atua, nós temos uma introdução e como é sequência de assunto, nós vamos ainda ver, se der tempo, os limites da psicoterapia. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu convido vocês a, como sempre temos feito aqui, que é nos alinharmos ao propósito que vemos aqui a esse estudo. E esse propósito é a entrega da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo. Assim nós nos aquietamos, nos colocamos confortavelmente, pode-se respirar profundamente. Isso tudo para trazer a melhor das capacidades de atenção que nós fizemos para aprender sobre um conceito separado de Deus, mas que o Espírito Santo usa a mesma capacidade de aprendizagem para nos ensinar de volta sobre nossa identidade, nosso ser. Por isso que entregamos então a Ele essa hora de estudo. E assim nós estamos prontos para iniciarmos, então, o que o curso tem a nos falar sobre o processo de como que ocorre a cura, o processo da psicoterapia. Então, vamos ver uma introdução sobre esse processo, que ele começa nos falando que a psicoterapia é um processo que muda o conceito do ser. Então, todo curso em milagres nós estamos aprendendo isso, aprendendo a reconhecer o quanto nós mantemos em nossa mente um conceito de ser que não é a nossa realidade, que não é a realidade que Deus criou, não é o Filho de Deus, o conceito que nós vemos guardando a respeito de nós mesmos, quando nós nos identificamos dentro dessa individualidade, dentro do ser físico e psicológico, que acreditamos ser a nossa identidade, o nosso corpo, a nossa vida. Então, a psicoterapia, a cura da mente, a psico, que é da mente, e a terapia, a cura, ela vem a nos ensinar a revertermos esse processo pelo qual nós viemos a acreditar nesse impossível, nessa separação. No seu ponto alto, a psicoterapia, esse novo ser é um autoconceito mais benéfico, mas dificilmente se pode esperar que a psicoterapia estabeleça a realidade. A psicoterapia ela tem uma função específica e limitada ao ser ilusório, ao conceito de ser no qual nós estamos presos. Então, quando nós tivermos uma abertura mental para que a consciência do Cristo, do nosso ser, do próprio Deus nos alcance, a psicoterapia terá alcançado o seu propósito. Então, a psicoterapia não é a cura em si, a volta ao Cristo, mas ela abre o espaço para que o Cristo venha alcançar a si mesmo na nossa consciência. Então, este é o papel da psicoterapia. Por isso que também é apenas um novo conceito
que é mais benéfico, sim, porque ele não vê mais ataques, mas ainda ele é restrito à nossa condição de acreditarmos que existe esse mundo fora da mentalidade de Deus ou na dualidade. Por isso que a psicoterapia ela não estabelece a nossa realidade, porque essa foi estabelecida em Deus. E essa é imutável. A nossa realidade, ela não se alterou só porque um conceito de ser entrou na nossa mente e nós passamos a acreditar nesse conceito. Então, a psicoterapia ela nos dá um novo conceito, ela nos mostra de novo a inocência do Cristo, que é o nosso ser, mas ela não nos mostra o Cristo porque não é sua função, como ele diz aqui. Essa não é a sua função. A psicoterapia não tem a condição, a função de restituir a consciência do céu, mas ela abre a mente para isso. Ela separa a falsidade da verdade. Ela retira os bloqueios da consciência da verdade ou da consciência do amor que nós somos. Então, esta é a função da psicoterapia: curar ou retirar os bloqueios que não nos permitem que nós nos lembremos da nossa identidade como Cristo. Se ela pode abrir caminho para a realidade, conseguiu o seu sucesso máximo. Esse é o ponto alto da psicoterapia, abrir o caminho para a realidade, porque a realidade, ela nos alcança. O último passo é de Deus. Então, não cabe à psicoterapia estabelecer a verdade, mas cabe a ela permitir que todos os bloqueios sejam reconhecidos pelo que são, pela ilusão que são, e assim sejam largados, sejam deixados de ser apreciados na mente. Toda sua função, afinal, é ajudar o paciente a lidar com um erro fundamental: a crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesmo. Isso aqui contém todo o ensinamento do curso. Essa última frase contém tudo que o curso em milagres tem como proposta a fazer na nossa mente. Então, a psicoterapia, ela tem essa função especial de fazer com que nós fiquemos cientes de que dentro de nós, a cada vez que nós nos sentimos em raiva, e raiva que engloba todos os demais sentimentos que não são puro amor, que se opõem à paz, que qualquer desconforto. Então, quando isso vem à nossa mente, e nós justificamos responder de volta, ou nos sentirmos atacados, ou atacar de volta, é porque nós estamos, através disso, mesmo que não esteja claro, defendendo esse autoconceito do ser equivocado, do ser imaginário que a mente projetou aqui. Então, todo sentimento de raiva, e como eu disse, tudo que engloba disso, seja medo, seja autodefesa, seja um pequeno desconforto, seja uma ansiedade, seja o que for. Se isso ainda está vindo à nossa mente, é porque através disso nós estamos protegendo o ser, quer dizer, isso só veio à nossa mente porque estamos protegendo um ser que não é a nossa identidade, que não é o Cristo. Se nós já estivéssemos com a mentalidade em Cristo, seria impossível esses sentimentos virem a nós. Então, a psicoterapia tem essa função de nos tornar cientes disso, porque isso está escondido, porque o ego não quer mostrar isso, e o autoconceito, a própria proteção do ser separado, impede que isso seja visto. O Márcio, por favor, também levantou a mão. Ô, Ring, deixa eu trazer algo que talvez fique mais simples para a gente compreender.
quando Jesus fala raiva, né? A gente está fazendo um estudo agora sobre as emoções. Como as emoções, elas fortalecem, elas podem ser ferramentas para separação, mas também, como você disse no início, né? O Espírito Santo, ele usa tudo para ressignificar, ele usa tudo para mudar o propósito. Quando Jesus, ele usa a expressão raiva no livro, ele está falando sobre o estado de ânimo, sobre o humor, como você disse, né? Porque a gente pensa que humor é só quando a gente está feliz, mas humor é quando é esse estado de ânimo que é alterado. Então eu posso estar bem-humorado ou mal-humorado. Então quando Jesus usa essa expressão raiva, ele está falando desse estado de ânimo que o ego usa para controlar a nossa percepção. Acho que seria isso, né, Indy? Sim, bem lembrado, porque a mentalidade é alinhada ao seu ser, que aqui no nosso sonho, na nossa prática, é no Espírito Santo, ela está em paz. E é a partir da paz que nós temos esse aferidor de sabermos com quem que nós estamos alinhados. Então, até a alegria, o humor que não é efeito da paz, e sim uma euforia também é algo separador. E isso, sempre que nós estamos com esse sentimento, é porque nós estamos na nossa mente, e a mente está fora da nossa consciência, porque a mente ela não está presa ao nosso ser pensante daqui, ao ser funcional, a mente ainda está acreditando nesse autoconceito de ser, nessa individualidade. Não tem como não vir esse estado de humor que abrange todos os sentimentos, que não são aqueles que transcendem uma consciência de totalidade, porque a paz, quando ela é sentida, ela é total. Ela não tem divisões, ela não tem graduações, ela não tem separação. E a paz da aceitação da metafísica, né, da aceitação da expiação, ela é uma confiança, é por isso que não altera o estado de ânimo. Você vê os convites, você percebe que tem um convite para o equívoco ali, mas esse estado de ânimo, ele é sempre que não é o estado de ânimo que a gente sente no corpo, é algo mental mesmo. Então acho que fica mais fácil para a gente compreender, né, Indy? O que você acha? Sim, com certeza, sim, porque ele e também o estado da paz não ele transcende a qualquer, ele não é provocado por qualquer situação separada ou individual. Ele é um estado de consciência de unicidade, da totalidade. Obrigado, Indy. Obrigada. Continuando aqui, então, seja qual for a extensão na qual ele venha dar-se conta de que isso é um erro, né, nessa medida ele está verdadeiramente salvo. Então, na medida da extensão que nós nos dermos conta de que se estamos sentindo algo que ainda fere o nosso ser, à medida que nós nos dermos conta que isso, na verdade, não é real, e sim, através disso, estamos protegendo uma individualidade que não é real, à medida que essa ficha vai caindo, nós vamos sendo, na nossa mente, verdadeiramente salvos desse sentimento. Então, os sentimentos, os estados de humor, eles permanecem enquanto a identificação acreditar no ser separado, e aí, obviamente, estando separado, ele é passível de ser atacado e pode contra-atacar. Então, a salvação vai para essa condição mental. Pacientes não entram num relacionamento psicoterapêutico com essa meta em mente. Então, quando um paciente procura por ajuda, é óbvio que ele não está ciente disso, que a raiva nunca é justificada. Ele não sabe ainda que ele está fazendo isso a si mesmo, porque se tivesse essa consciência, já estaria
praticando a cura, já não precisaria mais procurar pela terapia. Então, todos os pacientes, inicialmente, eles vêm sem estarem cientes disso. Ao contrário, esses conceitos significam pouco para eles ou não precisariam de ajuda. Para quem esse conceito de que nada justifica o ataque, a quem isso já é a sua realidade, ele já está curado na mente, ele já não precisa da ajuda, porque ele já faz parte da cura, ele já abriu a sua mentalidade para a abstração completa que a mente é. Ele já não se vê um ser separado. O seu objetivo é serem capazes de manter, então os pacientes, quando vêm por ajuda, o seu objetivo é serem capazes de manter os seus autoconceitos exatamente como são, mas sem o sofrimento que acarretam. É o caso de todos nós viemos inicialmente buscando isso. Ninguém vem inicialmente tanto ao curso ou a qualquer outra terapia, para mudar o seu conceito de ser. Ele vem, pelo contrário, para fortalecer o seu conceito de ser, através do não sofrimento que um conceito de ser sempre acarreta. Então, é impossível pensar em ser uma individualidade e não ter sofrimento com essa escolha, através dessa escolha. Porque se sou individual, obviamente que estou suscetível às outras partes, porque daí elas não são mais reconhecidas como sendo de mim mesma, eles são tidos como sendo separados, e isso é a reafirmação da separação. Obviamente que disso só pode resultar sofrimento. O João, por favor, levantou a mão. Ing, essa parte que você acabou de ler aí, quando ele traz que o autoconceito, a consciência alinhada com a separação e viciada no autoconceito de separação, a meta dessa consciência é não olhar para o autoconceito, né? Porque a consciência condicionada na separação, ela fez de tudo para fugir do medo de Deus. Então, tudo que ela aprendeu foi a negar, a esconder, a não olhar. Porque o objetivo da separação é negar Deus, né? Então, o objetivo da consciência alinhada com o autoconceito de separação é não olhar para o que pensa. E é por isso que uma das coisas que a gente mais conversa ali no grupo, a gente fala bastante sobre isso, é sobre um compromisso com uma ferramenta. Né? Quando a consciência ela entende isso, que se ela estabelece um compromisso fixo com uma ferramenta, uma reunião como essa, um grupo, ou uma sessão mesmo individual de tutoria, de terapia, ou seja lá o que for, e ela mantém esse compromisso, aí sim, estabelecendo esse compromisso, ela vai desenvolver a disponibilidade para olhar para o que pensa. Por quê? Como ela está viciada em querer ser aceita, em querer se sentir agradada, né, sei lá, ela não chega com um compromisso para falar assim, opa, eu vou ter que questionar o que eu penso. Ela chega com a necessidade de suprir as necessidades individuais. Então, ela está preocupada em se sentir aceita, enfim, todas as coisas que a gente está acostumado no mundo. O objetivo da terapia, porque essa reunião aqui é uma terapia, né, é questionar o que pensa. Então, é muito natural que eu chegue numa reunião e eu sinta algum desconforto com algo que alguém fala. Por quê? Porque o meu autoconceito de separação, ele está acostumado a rejeitar tudo aquilo que questiona o meu próprio sistema de pensamento. Então, o que eu queria trazer aqui, baseado nisso que você trouxe, é sobre a importância de um compromisso fixo com uma ferramenta que ajuda mesmo tendo resistências, manter o compromisso fixo com uma ferramenta vai facilitar muito soltar a individualidade, né? Soltar essas defesas. Eu me lembro que lá atrás, isso foi uma das coisas que me ajudou a compreender isso. O Márcio, a gente já estudava um curso em Milagres, mas um dia ele falou assim para mim, faz esse WhatsApp e posta as lições todos os dias para você mesmo. E aí eu me lembro que quando ele me convidou a fazer isso, eu fiquei muito irritado. Eu fiquei furioso, assim, eu surtava muito, explodia, né?
E eu gritava para ele, você está me forçando a fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu gritava. Aí ele pode contar. E eu não estava me dando conta do tanto de liberação, né? Hoje eu vejo isso, que ele estava me colocando a fazer. Ele estava me convidando a estabelecer um compromisso com uma coisa que ia realmente me deslocar para fora do meu próprio sistema de pensamento. E na época eu não percebia, porque eu reagia com raiva, né? Eu me sentia forçado, eu me sentia obrigado, né? E eu não entendia que era o meu próprio sistema de pensamento que estava sendo desfeito. Então, eu queria trazer isso porque eu sinto que estabelecer um compromisso fixo com uma ferramenta a partir da disponibilidade é muito importante para a gente conseguir, mesmo que seja de início, conseguir ter um discernimimento entre a verdade e a ilusão. Como é que o sistema de pensamento da separação está iludindo e já começar a praticar esse discernimento entre verdade e ilusão para que esse sistema de separação seja desfeito? Faz sentido, Ing? Faz sentido, sim, porque o nosso compromisso, ele é em primeiro lugar, ele é conosco, com o nosso observador, com o nosso ser. Então, o compromisso, o que o João está trazendo é através de ferramentas que ele diz, mas precisa da honestidade de nós olharmos. Quando nós nos sentimos atacados, nós estamos defendendo um ser. Então, quando o João dizia que estava se sentindo desconfortável, né, de fazer as lições, estava defendendo um ser separado, o João, e não a mentalidade do Cristo dele. E o Espírito Santo sabe qual a melhor forma para cada um de trazer essa ferramenta, de como usá-la, mas é preciso essa honestidade nessa prática. O Márcio também. E ele passou mal, Ing, porque é tonto, porque eu não obriguei ninguém, eu sugeri, né? Como eu escrevia todo dia o que eu tinha entendido, o que eu tinha vivido com a lição, isso era um hábito que eu tinha. Até mandei algumas vezes para você, lá quando a gente se encontrou. Então, eu tinha o hábito de, no final do dia, escrever para mim o que é que eu tinha sentido, como eu experienciei a lição de hoje. E aí eu sugeri para ele, como tinha grupos que ficavam postando coisas, só recortes, né, copia e cola, eu dei uma sugestão para ele. Eu falei, por que você não monta um grupo e aí você comenta a lição? Você diz o que você entendeu da lição, porque isso vai fazer com que pessoas também se sintam inspiradas a falar o que elas entenderam. Ele quase morreu do coração, né? E para mim aqui, e falei para ele, não quer fazer, não faz mais, para. Quando você não quiser fazer, para. E isso que ele falou é importante, Ing, porque a minha ferramenta foi você, né? Quando eu cheguei aqui no grupo, eu não segui mais ninguém, parei de assistir aquele monte de vídeo, parei de fazer o oba-oba espiritual, né? De usar vários vídeos para ficar questionando Deus, e fiz um compromisso. Falei, eu vou seguir só esse canal, só esse estudo, e Jesus, tô pronto, me conduz, né? Eu quero fazer o caminho que você fez. E então, assim, o Espírito Santo ele vai conduzir cada um para, lembrando que o Espírito Santo é a mente certa, só que precisa da nossa motivação, né? Porque se eu ficar sentado no sofá esperando ele bater na porta ou mandar um bilhetinho dizendo qual é a ferramenta, não vai acontecer. Eu preciso tomar a iniciativa. A iniciativa é muito importante, essa iniciativa a partir da honestidade que você acabou de falar aqui, né? Da honestidade com o propósito de corrigir a percepção. Então, eu sinto que é isso. Não sei se faz sentido ainda. Isso, só falei isso porque sinto que poderia haver ainda algum equívoco de níveis, achando que o João estava falando de uma coisa estritamente comportamental, porque o comportamento é apenas o efeito da mente, e o curso é mental. A mentalidade sente-se guiada ao que precisa ser feito, ao plano do Espírito Santo, que tem o seu modo específico para cada um, como o João aceitou. Então, não estamos falando do comportamento em si como causa, mas da mentalidade, e o comportamento é um efeito da mentalidade, da aceitação. Inclusive, a cura também é da mente, então o curso é sempre da mente. Só
Só reforçando a quem estiver chegando, então, aqui, de saber que é a psicoterapia, então, não estamos falando necessariamente de comportamentos. Os comportamentos são efeito da cura da mente. Eu tinha entendido sim, Gui. Só quis mesmo colocar, porque às vezes a gente pensa que a ferramenta é só ficar falando em grupo, e não é, né? Para cada um vai acontecer de uma forma, e você vai sentir, né? Como eu disse, para mim, a ferramenta foi seguir a forma com que você fala, que você traz a metafísica pura, né? Mas para outros pode ser que seja uma outra ferramenta e uma outra linguagem, mas foi só por isso mesmo. Isso, obrigada. E continuando, então, aqui no 2, então até vou repetir aqui que nós tínhamos parado no 3, mas no 2, 3, mas vou repetir o 3 para nós pegarmos de novo essa linha do pensamento, que o objetivo dos pacientes é serem capazes de manter os seus autoconceitos. Então, eles vão a um terapeuta, inicialmente, nunca para mudarem o conceito de quem eles são, e sim, como ele diz aqui, para manter esse autoconceito exatamente como é, mas sem o sofrimento que ele acarreta. Então, eles vão ao terapeuta, a terapia, inicialmente, não para descobrirem que o equívoco está na mente, e sim para reforçarem ou para continuarem dentro desse conceito de ser, porém estão cansados do sofrimento, querem se livrar do sofrimento que é inevitável dentro de um conceito de ser equivocado. Todo o seu equilíbrio se baseia na crença insana de que isso é possível. Então, tudo que eles mantêm como verdadeiro se baseia no fato de que existe alguma cura para o sofrimento sem mudar o conceito de ser. Que eu vou continuar sendo uma individualidade, mas vou, através de algum tipo de terapia, alcançar o desfazer o sofrimento. Então, acredita-se que o equilíbrio, então, venha através do não sofrimento, mas um autoconceito de uma individualidade separada. Todos vêm inicialmente com essa ideia. E como para a mente sã, isso é claramente impossível, o que buscam é mágica. Então, esses pacientes, eles não sabem disso ainda, mas eles não estão ainda buscando a cura, estão buscando a mágica, porque para a mente sã é impossível o ataque. Se não tem ataque, não há sofrimento, porque se veem unos a tudo. Eles não têm um conceito de que são só uma parte diminuída de um único aspecto projetado da mente, e sendo a mente esse único aspecto, obviamente que ele pode sofrer. Então, a causa do sofrimento não é o que está acontecendo a esse aspecto, mas o fato de ele não estar alinhado com o seu ser. Esta é a causa do sofrimento. Então, buscar um equilíbrio entre uma individualidade e a cura do sofrimento é impossível, porque a causa está justamente na falsa identidade, por não se reconhecer quem se é como Deus o criou, como Cristo. Em ilusões, o impossível é facilmente realizado, mas só ao custo de tornar as ilusões verdadeiras. Então, em ilusões, é possível ter uma identidade separada. Em ilusões, é possível eu ter a experiência de que a Yin é um ser e cada um de vocês é um ser separado. Só que ao custo de tornar a ilusão verdadeira. Essa projeção de um sonho, no momento que eu acredito que eu sou uma identidade separada de vocês, eu estou tornando a ilusão real. Então, este é o custo. O paciente já pagou esse preço. É o preço que todos que veem em consciência individual ou todos que se identificam com um ser dentro desse mundo dual já pagaram, tornaram a ilusão verdadeira.
todos nós que sentimos ainda a experiência como sendo restrita a um corpo físico e psicológico, nós pagamos o preço de tornar essa projeção como sendo verdadeira, como sendo o nosso universo. Esse é o preço que nós pagamos. E quando nós ficamos cientes da mente desse universo como sendo real, obviamente que esquecemos do reino de Deus, do reino da unicidade, do único reino real. E, então, todos que vêm aqui já pagaram o preço de tornar a ilusão real, agora ele quer uma ilusão melhor. Por isso que o paciente procura cura. A ilusão que nós tornamos real, quando nós procuramos por ajuda, é porque ela não está boa. Nós queremos algo melhor. No início, portanto, a meta do paciente e a do terapeuta não estão de acordo. Então, inicialmente, o paciente ele não quer mudar o autoconceito do ser, mas ele quer uma ilusão melhor. O terapeuta inicialmente pode ver o equívoco nele, mas ele também pode ter um conceito, autoconceito de que ele é separado e ver o equívoco no paciente e, no entanto, não ver ele em si. Então, eles estão em metas separadas. Inicialmente, então, o próprio terapeuta também pode não reconhecer a realidade do paciente. O terapeuta, assim como o paciente, podem valorizar autoconceitos falsos, mas as suas respectivas percepções da melhora ainda têm que divergir. Ambos podem acreditar serem seres individuais, só que o terapeuta, normalmente o terapeuta do mundo é aquele que estudou algumas técnicas ou algumas linhas psicológicas e sabe identificar dentro do paciente algo que ele esteja fazendo errado ou pensando de errado, e se ele corrigir isso, ele vai se sentir melhor. Então, o terapeuta vê o erro, o equívoco dentro do paciente, mas o que o próprio terapeuta pode ver também ainda é um equívoco, também pode divergir disso do paciente. A Maria Emília levantou a mão? Eu tive aqui um entendimento de que... Está me ouvindo? Que o meu Sim, estou ouvindo, pode falar. Um entendimento aqui de que na ilusão, terapeuta e paciente, os dois iludidos tentando uma saída por nada, para que não existe, né? Então, a verdadeira psicoterapia, só se o psicoterapeuta for um professor, um estudante, um praticante de um curso de milagres. Aí essa possibilidade de cura, né, vai existir, porque na ilusão fica os dois trabalhando a ilusão, tentando corrigir, melhorar o autoconceito ilusório. Isso, e não só do curso em milagres, mas da unicidade, do reconhecimento da igualdade da mente, que tem outras linhas que também ensinam a isso. Mas aqui ele está dando os passos, então, da terapia, como que ela se inicia, e ele vai trazer isso, como conduzir a isso. Obrigada, Maria Emília, mas é isso mesmo. Então, o paciente, ele espera aprender como conseguir as mudanças que ele quer, sem mudar o seu autoconceito em qualquer medida significativa. Então, terapia tradicional, o paciente quer apenas uma ilusão melhor, ele quer continuar sendo um ser individual, mas um ser individual sem sofrimento. Ele espera, de fato, estabilizá-lo suficientemente para incluir dentro dele os poderes mágicos que ele busca na psicoterapia. Então, ele quer ainda um ser separado, individual, mas ele quer, como que por magia, todos os benefícios que ele acredita serem as características boas. Ele quer largar daquilo que ele traz sofrimento e ele busca o que ele acredita que seja as alegrias.
Ele quer fazer com que o vulnerável venha a ser invulnerável e o finito ilimitado. O que é vulnerável? Esse autoconceito de que nós somos um corpo físico e psicológico, que nós somos esse ser funcional aqui, esse ser, ou esse conceito é altamente vulnerável, ele é suscetível ao sofrimento. E o finito, que é o Cristo, que é o nosso ser, ele se torna, ele é infinito, mas quando nós nos identificamos com um ser separado, ele fica limitado, ele fica restrito, ele fica finito, e o conceito, então, do paciente, ele quer trazer o infinito, aquilo que é seu, de herança de Deus, que ainda na mais profunda das memórias, ele sabe que é seu de herança, que ele tem direito à totalidade, a própria ilimitação de Deus, ele quer trazer isso para um ser individual. O ser que ele vê é seu Deus e ele busca apenas servi-lo melhor. Então, todos que mantêm um autoconceito, eles têm esse autoconceito como seu Deus, mesmo que digam que apenas acreditam num Deus criador do mundo, mas se existe um Deus e esse eu já é um Deus à parte do Deus, porque já separou a unicidade perfeita do céu. Então, todo o autoconceito é reverenciado, protegido, buscado melhorá-lo através de magia, e ele é cultuado como sendo um Deus assim mesmo, porque ele faz o papel de ser a identidade, de ser a própria identidade do que nós somos. Independentemente da sinceridade do próprio terapeuta, ele não pode deixar de querer mudar o autoconceito do paciente de algum modo que acredita ser real. O terapeuta do mundo, ele tenta, então, encontrar o que está ferindo no paciente e ele quer que o paciente mude isso. Então, ele acredita que se o paciente mudar algumas coisas, ele vai se sentir melhor, ou vai trazer essa ilusão melhor. A tarefa da terapia é reconciliar essas diferenças. Então, terapia, no conceito mais profundo de cura, ela reconcilia as metas do terapeuta, que olha e enxerga a falta, reconhece falta no paciente, com o que o paciente acredita que é a falta nele. Então, essa reconciliação das diferenças. Então, a terapia, ela vem para mudar o conceito do terapeuta e do paciente. Espera-se que ambos aprenderão a desistir dessas metas originais, tanto do paciente de acreditar que a raiva, então, se justifica, que o ataque se justifica, tanto do terapeuta que acredita que esse paciente deve mudar, o terapeuta que vê falta no paciente, que vê um paciente doente, ele precisa, ele mesmo, também mudar a sua meta original por acreditar que a doença é possível, que a doença é real. Então, espera-se que ambos aprenderão a desistir dessas metas originais, pois é apenas em relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. Então, este é outro ponto fundamental da metafísica de um curso. Somente em relacionamentos a salvação é encontrada. Então, isso vai também a desfazer um autoconceito individual. É no relacionamento da perfeita unicidade que está a salvação. No início, é inevitável que tanto os pacientes quanto os terapeutas aceitem metas que não são realistas e que não estão completamente livres dos tons menores da magia. Esses são finalmente abandonados nas mentes de ambos.
Então, dentro da ilusão, nós temos graduações de níveis de ilusão. E dentro então, da ilusão, as terapias do mundo, elas não têm nada a ver ainda com a verdadeira terapia, mas elas são uma busca inicial. O Espírito Santo sabe utilizar, como a gente vai ver na sequência aqui, dos limites da psicologia, para compreendermos melhor como que isso é possível acontecer. Apesar disso, então, apesar de ambos não terem ainda abandonado suas metas originais, apesar disso, o resultado ideal raramente é conseguido. A terapia começa quando se compreende que a cura é da mente, e em psicoterapia, aqueles que se encontram já acreditam nisso. Então, quem se encontra em psicoterapia? Quando o terapeuta reconhece a sua identidade como sendo a mesma do paciente. Então, ele se encontrou a si mesmo no paciente. Aquele que se encontra, aquele já está praticando a psicoterapia. Deixa de ser um terapeuta para ser um psicoterapeuta. Pode ser que não consigam chegar muito adiante, pois ninguém aprende o que está além daquilo que ele próprio está pronto para aprender. Então, aqui dentro da ilusão, existem estados de prontidão, existem níveis de prontidão dentro da ilusão, embora que a realidade é una, mas como a ilusão é oposta, a ilusão, dentro da ilusão tem níveis, e dentro da ilusão, cada um aceita aquilo que já está pronto para aceitar. O que não está pronto ainda existe o tempo com esse propósito de dar-lhe tempo para aprender a identificar isso e alargar também. Contudo, e a boa notícia aqui, contudo, níveis de prontidão mudam, e quando o terapeuta ou o paciente atinge o próximo nível, um relacionamento lhe será oferecido que satisfaz aquela necessidade mudada. Então, níveis de prontidão mudam. Então, nós, a cada perdão, estamos subindo um nível de prontidão. A nossa mente está mais aberta. E à medida que a mente está mais aberta, nós encontramos, como que por sincronicidade, mas o Espírito Santo sabe conduzir a isso, relacionamentos que vão servir para a aprendizagem mais um passo, e mais outro, e mais outro. Então, o que começa aparentemente com um encontro que pode não ter nada a ver com cura, ele já deu pelo menos um reconhecimento de que é necessário mudar algo. Isso já é uma abertura ao Espírito Santo. Com essa abertura, ele já consegue trazer alinhar para a mente receber um relacionamento onde o próximo nível, o próximo passo, lhe traga para um passo mais adiante. Como ele segue dizendo aqui, talvez eles se encontrem outra vez e avancem no mesmo relacionamento, tornando-o mais santo. Então, quando ambos aceitam a aprendizagem dentro do relacionamento, é possível que ambos estejam alinhados e façam juntos esse crescimento. Ou talvez cada um deles entre em um outro compromisso. Tem certeza disso. Cada um progredirá. O retrocesso é temporário, a direção predominante é o progresso rumo à verdade. Então, isso aqui é nos dado como que o Espírito Santo utiliza cada relacionamento, e quem tiver que se encontrar, vai se encontrar. Não nos cabe a nós tentarmos entender como que vêm esses relacionamentos, ou quem que são eles, a partir
da totalidade da mente, porque a nossa mente ainda não está aberta na totalidade. E na totalidade, nós compreenderemos que já não há mais necessidade de terapia, porque todos somos um. Mas, enquanto isso for um processo, isso está ao encargo do Espírito Santo, da expiação, de não deixar nenhuma abertura da mente sem receber a ajuda que ela está pronta a receber. Então, nós podemos concluir que é da nossa disponibilidade que depende o quanto vamos progredir. Todos progredem, mas o quanto cada um está disposto a progredir na cura da mente, isso depende da sua disponibilidade para isso. A psicoterapia em si mesma não pode ser criativa. Aqui, criativa está falando no sentido de criar. A condição de criar, ou de, a partir do pensamento, ao haver extensão, isso é uma condição de Deus, uma condição do céu, uma condição do Cristo. Aqui na ilusão só existe projeção, não existe criação. E como a psicoterapia ela é só dentro da estrutura da ilusão, que é onde ela é necessária, que não caberia curas dentro do céu, porque é a perfeita unicidade, então também não existe criação dentro da psicoterapia. Ela é apenas, porque a psicoterapia ela é corretiva. Assim como a função especial do Espírito Santo, aqui na ilusão, é só de correção, não de criação. Esse é um dos erros engendrados pelo ego, que ele é capaz de mudança verdadeira e, portanto, de verdadeira criatividade. O ego acha que criou um universo à parte de Deus. Então, o ego achou que mudou o Filho de Deus, que é o Cristo, e que mudando a mente do Cristo, através do poder da mente do Cristo, que o ego fez um reino à parte de Deus, que ele criou esse reino. Portanto, que esse reino é real. Então, esse é o erro, o maior erro que o ego tenta nos convencer a acreditarmos, que a separação de Deus foi real e que nós criamos um universo, e a prova que o ego quer apontar para essa criação do universo é de que a nossa identificação dentro de um ser separado, dentro de uma consciência individual. O ego usa isso como uma prova de que um mundo fora do reino de Deus foi criado. Então, esse é o maior erro, então, engendrado do ego. E quando a nossa consciência nos diz que nós podemos ser atacados pelo que vem por fora, nós estamos acreditando nesse erro do ego. Então, a psicoterapia, ela corrige este erro, ela não cria outro reino. Ela, através da sua ação, ela desfaz a ideia de que existe esse erro, esse outro mundo, e quando esse outro mundo, que é o mundo dual daqui, que está na mente, e nós acreditamos nele, por isso que nós o vemos, quando isso é tido como não verdadeiro, como apenas um sonho, uma ilusão, a terapia alcançou o seu propósito. E não sendo real, a lembrança do que é real volta à mente. Então, a lembrança da condição de Cristo, que é o ser criador uno com Deus, isso retorna. Quando nós falamos da ilusão que salva ou do sonho final, isso não é a isso que nos referimos, mas aqui está a última defesa do ego. A ilusão que salva, que é o perdão, que ainda é uma ilusão, porque não há nada de fato a ser perdoado, mas ainda precisamos praticar a ilusão do perdão, não está falando do nível criativo, então não está falando que nós vamos, a partir do perdão, criar um mundo perfeito aqui.
apenas nós vamos ver tudo que for reflexo do céu aqui, com o perdão. O céu refletido dentro da ilusão, mas não criar outro universo, porque só existe a criação de Deus. Então, o sonho final também ainda é uma ilusão, mas uma ilusão que também não se opõe a Deus, que é o sinônimo da ilusão que salva. Então, a última defesa do ego é ainda achar que nós precisamos perdoar para criar um mundo feliz. O mundo feliz já foi criado por Deus e a criação de Deus é perfeita. Não há como criar um mundo feliz aqui. Apenas sentir o reflexo do sonho feliz. Isso sim é a antessala da volta da consciência do céu. Resistência é o seu modo de olhar. Então, a última defesa do ego. Resistência é o seu modo de olhar para as coisas, a sua interpretação de progresso e crescimento. Então, o ego, ele considera progresso quando o ser individual ainda tem um autoconceito mais elevado de si, quando ele se acha mais poderoso, com a autoestima própria mais elevada, mais firme, mais forte, enfim, mais apegado ao ser individual, menos propenso a se alinhar à mente completamente abstrata do que abrange a todas as coisas. Então, resistências à cura da mente, é isso que o ego busca através do que o ego considera progresso e crescimento. Essas interpretações estarão necessariamente erradas, porque são delusórias. Todas as interpretações de melhora, de cura, de autoconceito melhor, de autoestima melhor, tudo isso que vai para a individualidade, que o ego nos dá para nós nos sentir melhores como seres individuais, ainda são interpretações que buscam aumentar a delusão, a ilusão. As mudanças que o ego busca fazer não são realmente mudanças. Por que não são mudanças? Porque ele ainda quer que seja um ego. Ainda quer que com autoconceito não lembre do Cristo. Que ainda acredita que existe um reino separado do reino de Deus. Que existe um mundo aqui e um mundo no céu. Isso até o ego admite. Mas não que existe só o céu. Então, que esse mundo separado é impossível. É uma ilusão. Isso o ego tenta esconder de todas as formas. Por isso que nada que o ego ofereça de melhor ou de melhoramentos dentro do mundo são mudanças verdadeiras. Nenhuma cura do ego é uma mudança verdadeira, ainda é mágica. São apenas sombras mais profundas ou talvez as nuvens se combinem em padrões diferentes. Contudo, o que é feito do nada não pode ser chamado de novo ou diferente. Ilusões são ilusões, verdade é verdade. Então, todos os conceitos, inclusive os conceitos de espiritualidade, que vão para melhorar um ser individual, ainda são de ilusões, ainda não são o deslocamento da consciência individual para a consciência da unicidade. Então, essa consciência da unicidade, ela só é alcançada através do perdão a todos os conceitos de individualidade, a tudo o que nós vemos separados da própria individualidade e do autoconceito de individualidade. A resistência, tal como é definida aqui, pode ser característica tanto do terapeuta quanto do paciente. Então, resistir ao conceito de que, na verdade, não há necessidade de cura ao Filho de Deus. Há necessidade da ideia de cura da ideia de que o Filho de Deus não é mais o Filho de Deus, de que ele se separou de Deus. Só isso. Então, qualquer conceito abaixo disso que tenta ainda melhorar aos autoconceitos individuais,
isso pode ser, tanto o terapeuta quanto o paciente podem acreditar nesse conceito. Nos dois casos, ela coloca um limite na psicoterapia, porque restringe os seus objetivos. Então, quando o paciente, ou o terapeuta, ou ambos, ainda tem na mente a ideia equivocada de melhorar o conceito, esse ser que é um autoconceito da mente, essa ideia, ela limita a cura da psicoterapia. Ela ainda traça passos pequenos para aquilo que pode trazer de volta a consciência do céu, trazer de volta o fim do sonho e o despertar. E isso, então, pode estar no paciente, no terapeuta ou em ambos. E o Espírito Santo também não pode lutar contra as intrusões do ego no processo terapêutico. O próprio Espírito Santo não vai lutar contra a mentalidade que ainda mantém-se em resistência ou com defesas, porque esta é a vontade dessa mentalidade. E o Espírito Santo só reconhece uma vontade, que é a vontade de Deus. Então, ele não reconhece como vontade algo que vai contra o próprio conceito do Filho de Deus. Mas se o Espírito Santo forçasse essa parte a ser curada, ele decretaria que essa parte realmente é real, que ela precisa, ao decretar que ela precisa de cura, ele a torna real. Então, o Espírito Santo, ele não força, ele apenas relembra a mente da sua realidade, na medida que a mente aceita ser lembrada disso. Enquanto ela não aceita ser lembrada disso, o que o Espírito Santo faz? Como ele diz aqui, no 3:4. Mas ele esperará. O Espírito Santo simplesmente esperará, e a sua paciência é infinita. O que o Espírito Santo espera? Obviamente que o Espírito Santo está fora do tempo do espaço, e essa espera não significa o conceito de espera que nós temos, mas essa espera é no sentido de que nós, como tomadores de decisão, precisamos aceitar a nossa realidade, essa aceitação da cura, essa aceitação que a psicoterapia oferece. Então, o Espírito Santo espera. Na menor das disponibilidades, ele dá a dádiva do tamanho do que foi permitido lhe dar. A sua meta é sempre indivisa. Então, o Espírito Santo sempre fala a favor da unicidade da mente. Nunca ele vai ajudar algo no sentido de que isso reforce a separação. Sejam quais forem as resoluções que o paciente e o terapeuta tomem com relação às suas metas divergentes, elas não podem ser totalmente reconciliadas em uma só, até que eles se unam com a sua. Então, quando que um terapeuta e um paciente atingem o grau de cura completo? Quando a sua meta se une à meta do Espírito Santo. Quando eles aceitam a volta da consciência da unicidade que o Espírito Santo, teve e tem por função guardar para nós que se esquecemos a nossa identidade, o nosso ser, o Cristo. Então, enquanto o terapeuta e o paciente não aceitarem a unicidade com a mesma meta do Espírito Santo, eles vão divergir ainda, eles falarão a partir da separação, e por falarem por separação, estarão reforçando a crença da separação. Eu vi aqui da Maria Emília, não sei se é agora ou se foi de antes, da mão levantada. Só uma questão que me ocorreu aqui. Me veio a lembrança aqui que aqui tem novamente aquela questão, um problema, uma solução. Reconhecer que não teve separação. É isso? É isso.
E isso o terapeuta pode, por ver isso no paciente, ele, por reconhecer isso no paciente, e ele se une na mente certa do paciente. E a mente certa, por estar certa, já salva o próprio terapeuta. Então, tudo sempre gira em torno de um único problema, reconhecer que não houve separação, e essa solução, uma única solução. E essa solução, esse reconhecimento do problema é da mentalidade do Espírito Santo. Ele tem essa função de trazer isso para a nossa lembrança. Nós somos o paciente, o Espírito Santo é o terapeuta. Então, só quando nós nos unimos à meta do Espírito Santo, só então todo conflito termina, pois só então pode haver certeza. Então, o que é conflito? Ausência de certeza. E certeza é uma característica da verdade, da unicidade, de Deus, do Cristo, de tudo o que é. Então, só na certeza é possível a ausência de conflito. Então, até que a meta do Espírito Santo, e somente a meta do Espírito Santo seja aceita, até que isso ocorra, ainda haverá conflito. Então, a certeza vem da expiação, da salvação, da unicidade do conteúdo dos pensamentos do Espírito Santo, que é a certeza de que nós ainda estamos no céu, que isso aqui foi só um sonho vão, que nós imaginamos. Em sua forma ideal, então, falando aqui dentro do mundo, em sua forma ideal, a psicoterapia é uma série de encontros santos, nos quais irmãos se unem para abençoar um ao outro e receber a paz de Deus. Esse abençoar um ao outro é ver o Cristo no irmão. Não é a prática egóica de pedir bênção e oferecer bênção pensando que estamos dando benefícios individuais melhores a cada um. Isso ainda é separador. Então, não é o conceito de bênção do ego, que é eu desejar algo de bom individual, não que no comportamento não possa ter, mas o curso é para a mente, porque nós somos mente, não entra no comportamento. Então, na mente, abençoar ao irmão é um encontro santo, porque é reconhecer a unicidade, é estar alinhada à mentalidade do Espírito Santo, que é um só em tudo que há, não existem dois Espíritos Santos. E nisso vem a paz de Deus. Então, esta é a forma ideal da psicoterapia, alcançar a esse estado mental. E isso um dia virá a acontecer para cada paciente na face da Terra, pois quem, exceto um paciente, poderia jamais ter vindo aqui? Todas as consciências que acreditam estarem aqui na face da Terra são pacientes porque acreditam na individualidade, mas todos eles um dia aceitarão ou experienciarão essa condição de, enquanto estiverem aqui na ilusão, a cada encontro com o irmão ser um encontro santo, onde pela visão de Cristo, da visão da face de Cristo no irmão, traz-se a bênção ao irmão, e em resposta por ver a face de Cristo no irmão, esse Cristo abençoa de volta a quem o viu. Então, paciente e terapeuta interagindo na unicidade. O terapeuta é apenas um professor de Deus mais especializado. Então, aqui dentro do mundo, como existem graduações, aparentemente, terapeutas têm funções diferentes do paciente, porque ele tem uma condição um pouco mais especializada, então ele pode ajudar um pouquinho mais ao paciente, a ele mesmo também
avançar na cura da sua mente. Então, o terapeuta, ele aprende ensinando, e quanto mais avançado ele é, mais ensina e aprende. E aqui, novamente, é uma condição mental. Nós ensinamos e aprendemos principalmente na condição mental, e isso pode ter efeitos comportamentais, como pode não ter aparentemente também, porque o que conta é a cura na mentalidade. Mas seja qual for o estágio no qual ele estiver, esse terapeuta, há pacientes que precisam dele exatamente daquele modo. Então, aqui, todos os encontros têm potencial de cura. Agora, quanto cada encontro vai render de cura, vamos dizer assim, simbolicamente, depende da mentalidade, o quanto que ela está pronta para aceitar. Mas todo encontro tem potencial de cura. E nesse estágio, onde a mente estiver, a ela será trazido os que estão prontos para aceitarem nessa mesma condição ou quantidade, que não é uma quantidade física, é uma condição de cura, e para trazer para um passo mais adiante, tanto ao terapeuta quanto àqueles que precisam. Por isso que ele diz, mas seja qual for o estágio no qual ele estiver, né, o terapeuta, há pacientes que precisam dele exatamente daquele modo. Se é um terapeuta inicial que apenas reconhece que existe algo que não está certo, ele vai encontrar pacientes que só estão prontos para aprender isso. Se é um terapeuta que já sabe que só a unicidade, só Deus é real, a ele chegarão pacientes que estão prontos para aceitarem que nada fora de Deus é real. Isso está a cargo, esses encontros estão a cargo da mentalidade curada, ou da mentalidade certa do Espírito Santo. Eles, então, paciente e terapeuta, eles não podem receber mais do que ele pode dar por enquanto. Então, os pacientes, eles não podem receber mais do que o terapeuta está pronto para dar por enquanto. No entanto, ambos encontrarão a sanidade no fim. Todos avançarão até o despertar da consciência. Então, isso nós vimos aqui no processo, nos limites, então, da psicoterapia, que ela é diretamente proporcional à disponibilidade do terapeuta e do paciente de aceitarem a cura sem medo, porque o medo impede que a cura venha. Então, e o Espírito Santo conhece, ele sabe da disponibilidade, ele reconhece quando há uma abertura de disponibilidade, e ele dá na medida do que foi aceito ser recebido. Isso é a função dentro do tempo do Espírito Santo. Na sequência, então, na próxima semana, nós vamos ver, então, o lugar da religião na psicoterapia, papel da psicoterapia, processo da enfermidade, processo de cura, mas hoje ficamos aqui. Nós estamos, então, nós já tivemos interações, mas estamos aqui ainda com tempo para interações. A Andréia, por favor. Oi, Ing. Quando, naquele trecho ali, a psicoterapia em si mesma não pode ser criativa. No caso aqui está se referindo a essa questão tipo a lei da atração, de você querer mudar alguma coisa no mundo. Ela não pode, não, aqui está falando, ela não é do nível do céu, ela não pode criar. Não é criatividade, é de criar. A psicoterapia, ela não faz nada, ela só desfaz.
Então, a lei da atração e as coisas do mundo são, como ele diz aqui, são só combinações de nuvens em padrões diferentes. Um padrão de riqueza perto de um padrão de pobreza é só nuvens diferentes. Isso também não é criação. Então, o que o mundo considera criar, que é do zero fazer um império, do zero fazer, né, da pobreza sair para uma condição de riqueza. Então, criar através do trabalho coisas aqui. Nada disso é criar na linguagem do curso. Criar é a condição de estender do Espírito, de estender de Deus, que é ilimitado, que é eterno e inalterável. Então, a psicoterapia não não entra na condição de criação do céu. Ela ainda, assim como o perdão, assim como a função da expiação é temporária, a psicoterapia também é temporária, é apenas para dentro do sonho. Então, ela não cria, ela não aumenta o reino do céu. Ela apenas desfaz os equívocos. É nesse sentido esse criar. Não é agora melhorar o mundo como a gente viu em todo o contexto aqui. Porque o criar, o ego chama de criar, fazer mais coisas benéficas ao mundo. A psicoterapia não tem essa função de benefícios no mundo, embora que por reflexo a mente já se sente mais em paz a cada passo que ela vai avançando. Então, ela é benéfica nesse sentido, por efeito secundário. Obrigada. Ficou claro, então, essa diferenciação, Andréia? Da criativa, que criativa, então, tem a ver aqui com criar e não com a criatividade do mundo. Tá? A Kétia, obrigada. A Kétia também levantou a mão. Oi, Ingrid. A palavra paciência, né, lá no Manual dos Professores, fala que o professor de Deus, ele é paciente porque ele sabe que o fim é certo, né? Então, aqui ele coloca todos como pacientes, então todos sabem que o fim é certo, né? A palavra paciente vem de paciência, né? Então, o fim é certo para todos. Sim. Serve para todos, obrigada. Até a palavra tem esses dois sentidos, né? De paciência e também tem de paciente no sentido do aquele que precisa ainda de remédio, que é a condição da nossa mente quando ela está adoecida pela crença de separação de Deus. Então ela passa a ser o paciente e o Espírito Santo o terapeuta, o curador. Mas tem esses, tem a própria palavra tem esses dois sentidos, sim. E essa paciência também, ela não é no sentido usual do tempo, porque aparentemente no tempo dá até uma angústia de pensar que tem o Espírito Santo lá fora esperando. Não é uma espera, porque o tempo não é real, é diferente também. É uma condição que transcende o tempo. E também pela própria condição do Espírito Santo saber do Cristo. Então, qualquer coisa diferente iria dar realidade ao sonho. Então, o Espírito Santo tem a função de trazer de deslocar a consciência do sonho para o Cristo novamente, sem dar realidade ao sonho. E sem dar realidade de que existe uma necessidade, existe um efeito de um falso pensamento que o Espírito Santo está aqui para corrigir esse efeito. Mais alguém gostaria de trazer algo aqui na interação? Eu tirei do meu vocabulário a palavra criar. Hoje eu não crio mais nada e não uso mais essa expressão em nada, porque quando eu vou usar, eu me lembro que eu não crio nada. Esse autoconceito não cria nada. Se for lembrar, na realidade, não cria, não. Mas também não se sinta culpada se o mundo usa, porque são só símbolos de símbolos. Se o mundo usa a ideia de que eu pego aqui um barbante, um fio e um pedaço de ferro e eu faço uma ferramenta. Então, eu digo que eu criei algo novo que não existia. Não é nesse sentido. Então, a gente pode usar no mundo o mesmo símbolo, porque o que conta é o que
o símbolo aponta, e não o símbolo em si. A própria palavra criar é um símbolo como qualquer outra palavra. Então, só estou dizendo isso, Maria Emília, eu sei que tu está falando do conceito por detrás, porque nada é criado aqui no mundo. Você está usando, mas quem estiver ouvindo isso pode achar que agora deve parar de usar esse termo para a inventividade do ego. Eu adotei isso como uma ferramenta para eu lembrar, me posicionar como o Márcio sempre ensina, escolhe aí as ferramentas e se atenta àquilo. Então, eu uso como âncora. Quando me vem a ideia criada, diga assim, tem ninguém aqui criando. Ajusta o foco. Isso, essa lembrança perfeita, então. Obrigada por compartilhar conosco isso, Maria Emília. Alguém mais gostaria de trazer algo aqui para interação? Não? Bom, pessoal, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação, o nosso estudo de hoje. Gratidão, como sempre, a Deus por nos dar a sua resposta, o seu Espírito Santo, para que não ficássemos em consciência presos a uma ilusão.